Tá? Então tá, pessoal, para a próxima questão, a questão número 6, né? A gente vai ter que entender o conceito de deslocamento de equilíbrio. O que é deslocamento de equilíbrio? Deslocar o equilíbrio nada mais é do que favorecer uma reação, na verdade, reação ou direta ou inversa. Como assim? Olha só. Deslocamento de equilíbrio. Ou eu estou favorecendo os produtos de uma reação, ou eu vou estar favorecendo os reagentes. Ou estou favorecendo a reação direta, ou eu estou favorecendo a reação inversa. Isso é deslocar o equilíbrio. Favorecer ou os produtos ou os reagentes. Tá? Isso que é deslocar equilíbrio. Agora, esse deslocamento de equilíbrio é baseado no quê? É baseado no princípio de Le Chatelier. Tá? O que esse princípio diz? Esse princípio nos diz que tudo que tu fizer no sistema, tudo que tu fizer com a reação, o sistema ele vai querer manter o equilíbrio. Então ele vai querer atenuar o que tu fez, ou seja, diminuir o que tu fez. Tá? Esse princípio então diz que, decorem essa frase, o sistema sempre conta. Então é o seguinte, por exemplo, vocês vão aumentar a temperatura, certo? Aumentar a temperatura, o que o sistema vai querer fazer? Diminuir o que vocês fizeram. Tentar atenuar o que vocês fizeram. Como assim? Se eu estou aumentando a temperatura, o sistema vai querer fazer contra. Como que ele faz contra? Como ele é contra? Diminuindo essa temperatura. Como que ele diminui a temperatura? Favorecendo a reação endotérmica. Tá? Porque se está aumentando a temperatura, ele vai querer absorver esse calor que está gerando para poder diminuir essa temperatura. Então, aumentou a temperatura, o sistema é contra, quer diminuir. Então, endotérmica para poder absorver. Aumentou a temperatura, endotérmica para poder absorver e atenuar o que tu fez. Tá? Então, eu botei aqui endotérmica, para quem não se lembra, o ΔH é positivo. Agora, o contrário é válido. Se eu diminuo a temperatura, o que acontece? O sistema vai querer aumentar a temperatura. Como que ele aumenta? Favorecendo a exo, liberando calor. Exotérmica libera calor, ΔH negativo. Então lembre, diminuir a temperatura, o sistema contra, quer aumentar. Como que ele aumenta? Libera. Diminui a temperatura, libera calor para poder atenuar o que tu fez. Certo? Tá. Então, de temperatura é isso daí, ó. Eu botei aqui até uma observação. Seguinte, só a temperatura que vai alterar o Kc. Tá? A temperatura, então, altera o Kc. É a única coisa, é o único fator que altera esse Kc. O restante só desloca o equilíbrio, tá? O restante só vai deslocar o equilíbrio. O que é deslocar? Favorecer ou reação direta, ou a inversa. Ou favorecer os produtos, ou favorecer os reagentes. Então, se eu digo, por exemplo, nessa reação aqui, ó, de A para B, que o equilíbrio está sendo deslocado para o B, ou seja, eu estou favorecendo o B, tá? Então a reação direta e a reação inversa. Então o equilíbrio foi deslocado para o D, para a reação direta, ou seja, eu estou favorecendo a formação do B. Agora, se eu digo que o equilíbrio foi deslocado em direção à reação inversa, então eu estou favorecendo a produção de A. Certo? Então isso vocês têm que pensar. Isso é deslocar o equilíbrio. Favorecer um em detrimento do outro. Tá bom? Agora, vamos para a pressão. A gente já falou de temperatura. Vamos para a pressão. Pressão. Olha só. Aumentei a pressão. O sistema vai querer diminuir a pressão. Como que ele faz para diminuir a pressão? Indo da reação de menor volume. Indo então para a reação de menor volume. É mais fácil pensar assim, quando tu aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Eu tenho uma pressão aqui. Pensem aqui, ó. Eu tenho uma pressão, estou fazendo uma pressão. Eu estou diminuindo esse volume, percebe? Então, quando tu aumenta a pressão, tu está fazendo com que o volume fique menor. Agora, o contrário é válido. Estou aumentando a pressão, ó. O volume fica maior. Então, eu favoreço a reação com maior volume quando diminuo a pressão.
Tá? Então pressão é isso também. Acho que está tranquilo. Agora, concentração. O último fator. Até tem um catalisador depois, mas depois a gente vê. Concentração. Primeiro, o que acontece? Vamos dar o exemplo lá do A e B. Eu estou aumentando a concentração de A. Tá? Vamos dizer que eu aumentei a concentração de A. O que acontece? Tem reação direta e reação inversa. Aumentei a concentração de A. O equilíbrio vai querer diminuir essa concentração. Como que ele diminui? Favorecendo a reação direta. Ó. A reação direta para poder consumir esse A. Aumentei o A, vai favorecer a direta para poder consumir. Percebam que na direta, quem é os reagentes? É o A. Então, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Se eu estou aumentando o A, eu vou querer consumir o A, fazendo a reação direta. Tá? Agora, o contrário também é válido. Se eu diminuo o A, o sistema vai querer aumentar o A. O sistema é contra. Lembra dessa frase? Então, o que acontece? Diminui o A, eu vou querer aumentar esse A. Como que eu aumento? Favorecendo a inversa. Fazendo com que o B se transforme em A. Tá? Diminui o A. Então, eu quero aumentar o A. O sistema vai querer aumentar. Fazendo com que o B vire A. Quem é que faz o B virar o A? A inversa. Também, quando eu aumento, né? Já falei. Aumentei o A. O que acontece? O sistema vai querer diminuir. Como que ele diminui? Favorecendo o A para B ou o B para A? O A para B, né? Para consumir esse A. Então, aumentei o A, vai favorecer a direta do A para o B. Tá? Acho que deu para entender, né? Então, na prática, vocês podem decorar essa tabelinha. Tá? Decorem essa tabelinha e vocês vão ver. Ó, aumenta a concentração para o lado oposto. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Ó? Aumentei a concentração. Vai para o lado oposto. Para o outro lado. Para o lado do B. Estou aumentando a concentração de A. Vai para o lado oposto. Para o lado de B. Agora, estou diminuindo a concentração de A. Vai para o mesmo lado. Qual que é o lado do A? A reação inversa. Mesmo lado. Tá? Então, esse é o sentido daqui, lado oposto, mesmo lado que eu coloquei. E, por último, o catalisador. O que o catalisador faz? Ele não desloca o equilíbrio. Tá? Então, por que o catalisador ele não desloca o equilíbrio? Ele não mexe no deslocamento do equilíbrio. Porque ele está favorecendo tanto a velocidade direta quanto a velocidade inversa. O catalisador nada mais vai fazer do que facilitar com que tu chegue no equilíbrio mais rápido. Então, tu vai chegar no equilíbrio mais rápido, mas não quer dizer que tu vai deslocar o equilíbrio. Então, se o equilíbrio, por exemplo, no gráfico, vocês tinham aqui, o equilíbrio atingiu aqui, ó, certo? Atingiu aqui. O catalisador vai fazer o seguinte, vai fazer com que esse equilíbrio atinja mais rápido. O tempo, então, vai ser mais rápido. Certo? Então, isso que ele faz. Mas ele não desloca o equilíbrio. Jamais. Jamais numa questão vocês coloquem, adicionou esse catalisador na reação e ela foi deslocada no sentido inverso. Não. O catalisador não desloca. Tá? Certo? Então, de teoria, é isso aí de deslocamento. Agora vamos para a questão mesmo. Eu vou apagar aqui. Para vocês entenderem. Cara, copiem essa tabelinha aqui para vocês entenderem essa questão que eu vou fazer agora. Copiem ela do lado. Deixem aí, porque eu não posso colocar aqui. Porque senão não vou ter espaço. O quadro é pequeno. Deixem aí do lado. Para vocês entenderem. Então, deem um pause aí. Copiem o quadrinho que eu dei para vocês ali antes. E vamos lá, para o número 6 da lista que eu dei para vocês. Número 6. Então, no número 6 ele está dando o seguinte.
uma reação que eu vou colocar aqui para vocês. Perceba que eu vou colocar gasoso aqui, que esse gás vai fazer diferença. Nas outras também eu devia ter colocado, mas percebam que nas outras era tudo gasoso, então sempre entra no KC. Quando é sólido, não entra. Tá? Aqui também, não vai entrar se for sólido. Mas eu vou colocar aqui para a gente entender. Porque esse gasoso faz diferença. Essa é a reação, então. Vou botar aqui ΔH. Perceba que o ΔH é negativo, é isso que nos importa. É isso que importa. ΔH negativo, ali, ó, menos 950, tá? Vou colocar aqui só ΔH negativo, é isso que importa. Quer dizer que é exotérmica. Já vamos pensando assim. Então é exotérmica, vou colocar aqui entre parênteses. Só que é menos 950, né? Tá, mas não precisa. Na prática, você tem que saber se é exo ou é endo. Quem que é exo ou é endo? A direta. Sempre ele vai dizer da direta, mas existe a inversa também. Mas a exo é a direta. De lá, ó, para a direita. Direta de direita. Inversa de esquerda. Tá? Isso é importante. Agora vamos lá, então. Vamos para a questão. Questão número 6. Ela deu, então, para vocês essa reação e vai pedir algumas coisas. Percebam ali, ó. Supondo que essa reação esteja ocorrendo em um sistema fechado. Ou seja, é um sistema fechado. É só nesse sistema que vai deslocar o equilíbrio no sentido de mexer nos fatores ali. Tá? Então é correto afirmar que, vamos ver, letra A, o aumento da quantidade de catalisador favorece a formação de NO. Favorece NO. NO, percebam que ele está aqui nos produtos, né? Então, seria daqui para cá, ó, favorecendo o NO, ó, da reação direta. Ó. Reação direta daqui para cá, ó, favorecendo o NO. Esses são consumidos e formando esses aqui. Seria direta. Mas percebam que o catalisador não desloca o equilíbrio. Não favorece nenhuma. O que é deslocar o equilíbrio? Favorecer uma coisa em detrimento da outra. Tá? Então, o aumento de catalisador não vai influenciar em nada no equilíbrio, tá? No deslocamento do equilíbrio. Favorece com que o equilíbrio chegue mais rápido. Mas nada a ver. Tá? Então, essa questão número A, não. É bem assim que cai. Tá? Letra B. O aumento da pressão total sobre o sistema não altera o valor de Kp do novo equilíbrio. No novo equilíbrio, tá? Isso é verdade. O aumento da pressão total não altera o Kp. Porque a única coisa que altera o Kp é o quê? O Kp, na verdade, é para gases, tá? É como concentração, é uma constante, na verdade. Não é de concentração, desculpa. Não é de concentração. Kp é diferente de Kc, tá? Vocês até tem uma fórmula. Kp é igual a... Isso aqui eu acho que talvez possa cair. É Kc T... aqui eu vou botar o R. Tá? RT delta N. Né? Vocês têm essa fórmula aí. Vocês têm que decorar. Bom, o que acontece? O Kp está dependendo exclusivamente também, ó, de Kc. Lembra que a única coisa que altera o Kc é a temperatura. Se a única coisa que altera é a temperatura, então o que acontece? O aumento da pressão não altera o Kp, porque a única coisa que altera é a temperatura. Então a B é verdadeira. Ó. O aumento da pressão não altera o Kp, porque a única coisa que altera o Kp é o quê? A temperatura. Tá? A única coisa que altera o Kc e, consequentemente, o Kp é a temperatura. Tá? Porque o Kc e o Kp, ó, estão diretamente relacionados.
Só que Kp é só para gases, tá? É de pressão daí. Também o Kc também vale para gases, mas aqui é de pressão, está falando em pressão, por isso Kp, e aqui Kc de concentração. Então, em vez de ele te dar mol por litro, ele está te dando em pressão, tá? em mmHg, milímetros de mercúrio. Tá? Pressão geralmente, ou em atm. Percebam que aqui, ó, nessa forma, cuidado, que é 0,082 e a temperatura tem que estar em Kelvin, sempre em Kelvin. E esse ΔN nada mais é do que a diferença dos coeficientes aqui, ó. Por exemplo, nessa reação, vamos dizer aqui, ó, coeficiente nos reagentes é 9, ó. 4 mais 5, 9. 4 mais 6, 10. Então, a diferença, 10 menos 9 é 1. Então, esse ΔN seria 1. Tá bom? Bom, mas vamos voltar para a questão ali. C. A retirada de H2O implica a diminuição do valor de Kp. Percebam então que a gente vai retirar H2O. Vamos diminuir H2O. O que o sistema vai querer fazer? Aumentar. O sistema é contra. Se ele está diminuindo, o sistema vai querer aumentar. Diminuiu, o sistema vai querer aumentar. Então, para qual lado vai favorecer? O mesmo lado, lembra? Está lá na tabelinha, o mesmo lado. Diminui o mesmo lado. Então, para direto. Certo? Para poder formar H2O. Se eu estou diminuindo, eu vou querer formar para aumentar. O sistema é contra, vai querer aumentar. Se eu estou diminuindo, ele vai querer aumentar. Como que ele aumenta? Favorecendo tudo do mesmo lado, para o mesmo lado. Ou seja, em direção a ele. Tá? Próxima. Né? Letra D. A diminuição da temperatura do sistema dificulta a formação de NO. Aonde está o NO? Aqui, ó. Né? Então, vamos ver. Ele está falando que é a diminuição da temperatura. Diminuir a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, o sistema é contra. Vai querer aumentar. Como ele aumenta? Liberando energia. Quem que libera? Exotérmica. Então, exotérmica. Bom, quem que é exotérmica? É a reação direta, né? É a reação direta. Então, porque, ó, exotérmica. ΔH negativo. E é sempre, o que ele dá é sempre da direta. Ele sempre vai te dar da direta. Então, sim. Diminuindo a temperatura, exotérmica. Essa aqui vai para lá, ó. Vai para exotérmica. Qual que é o sentido da exotérmica? Para lá. Percebam agora, está favorecendo a formação do NO? Está favorecendo e não dificultando. Direta está favorecendo, produzindo mais NO. E não dificultando. Ó. Percebam que está dizendo assim, ó. Diminuir a temperatura dificulta a formação do NO. Não, não dificulta, facilita. Tá? Facilita e não dificulta. Por isso está errado. E letra E diz assim, a diminuição do volume do sistema não altera o rendimento da reação. Se eu diminuo o volume, o que acontece? O sistema é contra, vai querer aumentar o volume. Tá? Como que ele aumenta o volume? Tá? Percebam que o volume é dado pelos coeficientes. Tem que ser sempre gases. Ó. Pressão e volume, sempre gases. Ó. Então, o que acontece? Aqui tem 9 e aqui tem 10. Se eu estou diminuindo o volume, ele vai querer aumentar o volume. Então, no sentido do maior volume. O que é maior? De eu ir para 10 para 9 ou de 9 para 10? De 9 para 10 eu vou estar aumentando o volume. Né? Então, eu vou estar aumentando aqui. Certo? É a mesma coisa que ele dissesse que está diminuindo a pressão. Porque tu diminui a pressão,
tu aumenta o volume. Sentido do maior volume. Tá? Mas enfim, se tu estava diminuindo o volume, tu quer aumentar o volume, então vai do sentido do maior volume. Para o maior volume, de 9 para 10. Tá bom? Essa é a única questão que tem de deslocamento na lista de vocês. Mas eu sugiro a vocês, façam mais. Façam mais exercícios, vejam aquela tabelinha que eu dei para vocês. Peguem mais exercício e treinem, porque é só assim que vocês vão aprender, de fato. Tá? Percebam que se aqui fosse 9, e aqui também fosse 9, vamos dizer que aqui é 9. Tá? Digamos que aqui era 3. Só sugerindo, supondo. Se eu aumentasse a pressão, aumentei a pressão, vai no sentido, digamos que ali, aumentando a pressão, favorece o sentido direto. Vamos dizer que tinha uma alternativa F ali. Aumento da pressão favorece a direta. Vamos ver se favorece ou não. Digamos, supondo isso daqui, tá? Então a gente tem que ver que aumento da pressão vai pro menor volume. Sentido do menor volume. Mas olha só, percebam que tem 9 e 9. Tá? Supondo aqui. 9 e 9. E agora? Para onde que vai? Pro menor volume. Mas não tem menor volume, que é 9 e 9. Ou seja, percebam o seguinte. Eu estou mexendo na pressão. Vai do menor volume, mas não tem menor volume. Ou seja, eu mexo na pressão e não interfere. Porque não tem menor volume. Não tem lado para ir para menor volume. Ou seja, um aumento da pressão. Nesse caso, quando os coeficientes são iguais, não desloca o equilíbrio. O equilíbrio, tá? Então, quando os coeficientes forem iguais, gasosos, mexer na pressão não vai adiantar nada. Não vai deslocar. Porque não tem menor volume. A mesma coisa seria se eu aumentasse a pressão. Vai ir pro... Opa, desculpa. Se eu diminuísse a pressão. Vai ir para o maior volume. Só que não tem maior volume de 9 para 9. Não existe isso. 9 para 9 está empatado. Ou seja, não desloca o equilíbrio. A pressão, nesse caso. Tá bom? Então guardem isso. Talvez seja importante também. Já que é uma questão assim. Qual é a reação que mexendo na pressão não vai alterar o deslocamento? Não vai deslocar o equilíbrio. Uma questão da URGS. Caiu uma questão assim. Qualquer. Basta você somar os produtos, os coeficientes dos produtos reagentes e ver que é igual. Se for igual, a pressão não vai interferir. Tá? Mas essa é uma questão a mais para vocês, quem sabe? Vocês que vão fazer vestibular da URGS. É legal saber. Tá?